Fala aí, gente. Nesse vídeo aí, nessa videoaula, né, eu quero falar com vocês um pouco aí sobre mais um método de integração. Esse método é o método chamado de substituição trigonométrica, tá bom? Ele é um método um pouquinho chato, né, porque você tem aí 3 casos que considerar, mas com um pouco de prática a gente consegue superar isso e dá para levar numa boa, tá? Então aqui eu botei os 3 tipos, né, de substituições trigonométricas aí que você pode ter. Você tem uma substituição do tipo seno, são para integrais que apareça um binômio desse tipo aqui dentro de uma raiz, tá? Às vezes não está elevado a uma raiz não, tá assim, de repente, ou melhor, não está dentro de uma raiz, né? Mas ele pode estar escrito assim, a ao quadrado menos x quadrado elevado a, sei lá, 5 terços, uma coisa desse tipo assim, né? Então você olha só para esse negocinho que está dentro da raiz, esse binômio aqui, tá? Então você olhando para isso, você vai ter a noção de que você tem uma substituição que a gente chama do tipo seno, tá? Por que seno? Né? Aqui a gente sabe da definição, isso daqui, esse triângulo aqui ele foi montado como, né, a princípio? Você observa que se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, tudo funciona perfeitamente, né? Você tem aqui o quadrado desse cateto, o quadrado desse vai ser justamente igual ao quadrado desse A. Esse A aí é um número real, tá? Maior que zero. Então aqui você tem, né, o teorema de Pitágoras satisfeito. Se você observar aqui pela definição de seno, eu posso escrever isso aqui, né? Seno de θ, do ângulo θ, vai ser igual a quem? X sobre A. Tá certo? Então aqui eu tenho essa primeira relação, né, que eu tiro do triângulo aqui. Eu guardo essa relação aqui. Beleza? Uma outra relação que eu posso tirar também é cosseno, né? Se eu fizer aqui o cosseno do ângulo θ, eu vou obter raiz de a quadrado menos x quadrado sobre a, tá certo? Essa é uma outra relação que eu posso obter desse triângulo. E aqui a substituição é do tipo seno, por quê? Porque eu vou derivar, né? Eu vou passar esse camarada para cá, esse a multiplicando o seno de θ, e vou derivar isso, né, para poder fazer a substituição quando eu precisar, tá? Então isso daqui, esse retângulo aqui em particular, você tem que memorizar mesmo, tá? A memorização não é tão difícil, você olhando a princípio você pode pensar que é complicado, mas não é tão complicado desde que você faça exercícios, né? Como sempre no cálculo você tem que fazer exercícios, senão você não memoriza essas coisas. Então aqui, por exemplo, se eu passasse o a para lá, eu obteria o quê? X igual a seno de θ. Tá? E se eu derivar isso aqui em relação a θ, o que eu vou obter? Dx de θ seria A. Quem é a derivada do seno? Cosseno de θ dθ. Tá? Então eu tenho essa outra relação aqui que é importante para esse caso aqui. Beleza? Então tem que memorizar esse padrão aqui. Apareceu uma coisa do tipo assim, né? Por exemplo, 9 menos x quadrado. Você pode usar, tá, esse tipo de substituição aqui numa boa, não tem problema, tá? É claro que tem algumas restrições sobre θ aqui, eu não vou me deter a falar dessas restrições para não prolongar tanto o vídeo, tá? Mas é claro que quando você está estudando isso aqui, você vai dar uma aprofundada aí, tá? Aqui nos vídeos, né, que eu faço, geralmente eu abordo de maneira bem superficial, só mesmo voltado para a resolução de exercício, eu não fico focando muito na teoria, mas é importante que você entenda a teoria também. Tá? Essa substituição é do tipo tangente, por quê? Eu posso escrever tangente de θ igual a quem? Cateto oposto a θ sobre cateto adjacente. Então eu obtenho isso aqui. Tá? Da mesma forma, né, se eu usar a definição aqui, eu tiro uma outra relação aqui importante. Né? Se eu fizer cosseno de θ, eu teria quem? A sobre a raiz de a quadrado mais x quadrado. Só que o contrário disso, né, de cosseno de θ, é secante. Então eu posso dizer aqui que a secante de θ é quem? É a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então eu posso escrever isso daqui. Da maneira que eu estou tratando aqui, inicialmente, parece um pouco abstrato, mas eu vou fazer uns 3 exemplos aí para abordar cada caso desse, para você perceber como que a gente procede lá na hora. Dessa relação eu posso escrever x igual a vezes a tangente de θ. Tá? Quem vai ser dx? Dx vai ser igual a
Derivada da tangente, né? É secante ao quadrado de θ dθ, beleza? Então eu tenho essa outra relação aqui que eu vou usar para substituir, beleza? Então na prática o que a gente faz é pegar um triângulo desse tipo e trabalha com isso aqui, né? Você não precisa nem tanto memorizar essas coisas aqui não, essa parte de baixo aqui não. Eu, por exemplo, eu memorizo mais o triângulo e em cima do triângulo eu vou desenrolando o resto das fórmulas, tá? A mesma coisa nesse triângulo aqui, que é a substituição lá para o tipo secante, né? Que é o terceiro caso. Você tem aqui secante de θ é quem? Hipotenusa sobre cateto adjacente, a θ. Tá certo? Então você tem essa relação. Da mesma forma, você pode tirar aqui que a tangente de θ vai ser quem? O cateto oposto pelo cateto adjacente. Então eu posso escrever x² menos a² sobre a. Tá? E aí você pode até me perguntar, né? Eu não falei ali, mas você vai falar, mas eu só posso tirar essas relações aí? Não, você pode usar qualquer coisa, né? Porque aparecer de repente na hora que você integrar lá, você olha para o seu triângulo e tira. Se aparecer um cosseno, você vai no triângulo e tira lá do triângulo, não tem problema nenhum. Tá? Aqui eu posso escrever, né, x igual a A, que multiplica a secante de θ. E se eu derivar isso aqui em relação a θ, como é que vai ficar? A vezes a secante de θ vezes a tangente de θ dθ. Tá certo? Que é outra relação. Se você quiser memorizar essas coisas aqui, você até pode memorizar, mas você está vendo que o interessante é que você parta de cada triângulo. O que você memoriza? A princípio, que eu te aconselho a memorizar. Memoriza os triângulos, tá? Se você memorizar esses triângulos aí, você consegue desenrolar lá a sua integral, beleza? Então a gente vai atacar agora o exercício 1 para você perceber como que a gente aplica, por exemplo, uma substituição do tipo seno. Depois no exercício 2 eu vou fazer uma para substituição do tipo tangente. E no exercício 3 eu vou fazer um exemplo aí para substituição tipo secante, tá? Só que nesse vídeo, a princípio, eu vou gravar só a primeira parte, o exercício 1, tá? E depois eu boto outros vídeos aí relativo a tipo tangente e tipo secante, beleza? Então vamos ao exercício 1, vamos lá. Então, nesse exercício 1, né, eu quero aplicar com vocês aí o método da substituição trigonométrica. E esse exercício 1, né, a gente tem um trinômio dessa forma aqui, né? Isso daqui, se você olhar lá para aquela, né, para o início do vídeo, a gente tem uma coisa desse tipo aqui, ó, a² menos x², né? Raiz disso, né? Embora esteja elevado aqui a 3 meios, né, eu posso manipular e escrever de repente daquela forma. Então teria uma coisa assim, né? Vou botar aqui meio. Tá? Esse tipo aqui, né, é um tipo que a gente usa a substituição, né, do tipo seno, né? Então o que a gente vai fazer aqui é utilizar uma substituição tipo seno, tá certo? Para poder fazer essa substituição, como eu falei para vocês, a gente procede da seguinte forma. A gente vai colocar aqui o triângulo, tá certo? Coloca o triângulo aqui. Eu sempre faço assim, para não ter que memorizar todas aquelas coisas. Aí eu tenho aqui, ó, θ, beleza? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho 1. Por que eu estou começando por aqui? Colocando x aqui e 1 aqui na hipotenusa. Porque eu já sei que é uma substituição do tipo seno. Tá vendo? Então, se eu sei que é uma substituição do tipo seno, eu vou precisar do seno de θ, que vai ser x sobre 1. Beleza? Se eu tivesse um outro número aqui, né? Por exemplo, se fosse 9 aqui, seria 3 aqui na hipotenusa. Então, daqui eu só completo escrevendo quem? 1 menos x ao quadrado. A rigor eu teria que escrever 1 ao quadrado, só que 1 ao quadrado é 1. Então eu já vou deixar logo nesse formato aqui. Tá? Se você identificou esse triângulo aí, você consegue calcular aquela integral ali rapidamente. Tá? Uma coisa que eu não falei, né, que a gente quer calcular essa integral, mas ela é uma integral definida.
né? Ela está de 0 até raiz de 3 sobre 2. Para poder calcular essa integral, primeiramente a gente vai calcular a integral indefinida. E depois eu me preocupo com os limites de integração. Tá certo? Então vamos partir desse triângulo aqui e tirar as relações possíveis aí. A primeira coisa que a gente observa aqui é que o seno de θ é quem? Cateto oposto, hipotenusa. Seria x sobre 1. Né? Então daqui eu tenho que x é igual ao seno de θ. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou derivar. Então eu vou ter daqui, ó, dx igual derivada do seno, cosseno de θ dθ. Beleza? Então já tem essas duas relações aí. Já sei quem é x e sei quem é dx. Uma outra relação que eu posso tirar aqui é que o cosseno de θ, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, vai ficar assim, né? Raiz de 1 menos x quadrado dividido por 1. Então daqui eu tiro que raiz de 1 menos x quadrado é igual ao cosseno de θ. Tá claro? Só que veja bem, eu preciso substituir nessa integral que está aqui. Essa integral está elevada a 3 sobre 2. Né? Isso daqui eu posso manipular e escrever assim, ó, 1 menos x quadrado elevado a meio, igual ao cosseno de θ. Concorda? Eu tenho esse binômio elevado a meio, mas eu quero que seja elevado a 3 sobre 2. Então uma ideia aqui é elevar a 3 desse lado e eleva a 3 desse lado. Tá? Para poder já deixar tudo certinho aí. Então aqui vai ficar, ó, 1 menos x quadrado elevado a meio elevado a 3. Isso igual ao cosseno de θ elevado a 3. Tá certo? Elevei a 3 esse, elevo a 3 aquele ali. E daqui, por propriedade de potência, que eu tenho uma potência de potência, né? Eu multiplico meio por 3. Meio vezes 3 vai dar 3 sobre 2, igual ao cosseno ao cubo de θ. Tá? Então toma cuidado aqui que eu botei o 3 em cima do cosseno, não em cima do θ. Tá? Isso daí é uma coisa que às vezes eu chamo a atenção porque é um erro comum. O cara bota o 3 em cima do θ. Aí ferrou. Entendeu? O 3 ele tem que ficar em cima do cosseno. Tá certo? Porque é o cosseno que está elevado ao cubo, não θ que está ao cubo. Tá bom? Então, com isso, olha o que eu tenho. Né? Eu vou precisar aqui para substituir o x, que eu já sei que é seno de θ. Tá aqui. Tá? Eu vou precisar do dx. Ó. Dx é isso aqui. Tá? E eu vou precisar também desse camarada aqui, que está aqui embaixo. Né? Aqui, se eu quiser, eu posso até elevar ao quadrado logo o x, né? Porque aqui o x está ao quadrado. Ó. Tá vendo? Ou se quiser, eu posso deixar para fazer lá na hora. Né? Se você quiser elevar logo ao quadrado aqui, então aqui o x ao quadrado é igual ao seno ao quadrado de θ. Tá? Também você pode fazer assim para poder ter tudo que você precisa substituir. Tá? Então eu preciso substituir, eu vou apagar isso aqui, só para dar destaque para aquele de lá. Tá? Então aqui eu tenho essa que eu vou substituir, essa e essa aqui. E aí eu consigo substituir tudo lá na minha integral. Beleza? Então vamos escrever, né? Então, vamos calcular a integral de 4x² sobre 1 menos x quadrado elevado a 3 sobre 2 dx. Tá? Já tenho todo o armamento aí necessário, né, para poder calcular essa integral. Vamos lá. Então, olha só. Se eu chamar essa integral aqui, né, vou chamar aquela de i, essa integral de i, temos i vai ser igual a quem? Substituindo logo. Integral de quem? 4
vezes x ao quadrado, mas x ao quadrado eu sei que é o seno ao quadrado. Então, vou colocar aqui seno ao quadrado de θ. Dx eu sei que é o cosseno de θ dθ. E embaixo eu tenho essa expressão, 1 menos x quadrado elevado a 3 meios, que está aqui, ó, cosseno ao cubo de θ. Cosseno ao cubo de θ. Beleza? É só ter paciência, né? E calma, cuidado, né? Que você chega lá. Então você percebe que não é uma coisa assim de outro mundo, né? Pois bem, daqui eu vou obter que I vai ser igual a quem? 4 vezes a integral, estou passando esse 4 para fora. Aqui eu posso simplificar, né? O cosseno de θ com o cosseno ao cubo de θ. Como que eu simplifico isso? Eu posso cortar aqui, né? Eu vou fazer a conta aqui separada, porque tem gente que às vezes tem dificuldade de enxergar isso. Você tem aqui, ó, cosseno ao quadrado de θ vezes o cosseno de θ. Isso aqui é o cosseno ao cubo de θ, tá? Então eu posso pegar esse cosseno e cortar com esse. Então quando eu cortar esse aqui e esse aqui, eu vou obter aqui cosseno ao quadrado de θ. No final aqui eu vou ficar com seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. Beleza? Então aqui eu tenho 4 vezes a integral seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Eu posso escrever assim, ó, seno de θ sobre o cosseno de θ ao quadrado dθ, que é igual a 4 vezes a integral de quem? Por definição, quem é seno sobre cosseno? Tangente de θ, só que está ao quadrado. Tangente ao quadrado de θ. Beleza? Então, com isso, eu tenho que saber calcular a integral da tangente ao quadrado. Tá? Então, ó, I vai ser igual a integral, né, 4 vezes, deixa eu botar o 4 aqui, 4 vezes a integral da tangente ao quadrado de θ dθ. Tá claro? Então, daqui eu vim para cá. E aí, como é que integra isso? Eu tenho na integração de potências de funções trigonométricas, né? No curso de cálculo 2 do CEDERJ eu sei que tem um tópico especial só sobre isso. Aí eu tenho que lembrar algumas relações trigonométricas. Ó, vou botar aqui, lembre que 1 mais a tangente ao quadrado de θ é igual a quem? Secante ao quadrado de θ. Essa fórmula ela vem daquela fórmula lá da fórmula do teorema fundamental lá da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Você pega e divide tudo por cosseno ao quadrado e você chega nessa fórmula aqui. Então daqui eu posso dizer, por exemplo, que tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ menos 1, né? Então aqui eu posso ficar com isso, eu vou ficar com isso, né? 4 vezes a integral da secante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Aqui vai ficar igual a 4 vezes quem? Essas duas integrais são imediatas, tá? Também é uma coisa que você tem que tá no sangue aí, porque senão não rola, tá? Quem é a integral da secante ao quadrado, né? Integral da secante ao quadrado de θ, dθ, é a tangente de θ mais c. Então o resultado disso aqui vai ser tangente de θ, tá? Menos, quem é a integral de 1 dθ? É o próprio θ, tá? Mais c. Esse daqui é o resultado da minha integral. Em relação a quem? Θ. Tá? Mas você lembra lá no começo que eu estava com uma integral definida de 0 a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então daqui para lá eu tenho duas maneiras aí de resolver. Tá? Eu posso pegar tudo e voltar e escrever na variável x. Tá? Seria uma maneira, eu posso fazer isso tranquilamente. Tá? Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso mudar os limites de integração.
tá? Mais rápido, talvez, seja mudar os limites de integração. Porque você tem lá, né, como a integral está em x, variando de 0 até raiz de 3 sobre 2, você tem x igual a 0. E para esse x igual a 0, você tem um θ correspondente, tá? Para x igual a raiz de 3 sobre 2, você tem um outro θ correspondente. E aí você consegue, né, calcular tudo em θ, que é mais rápido, tá? Então eu vou fazer dessa maneira, tudo bem? Eu não vou voltar para a variável x, não. Fica como exercício, talvez, você voltar para a variável x. Mais à frente eu vou resolver alguma que tem integral definida só para calcular. E aí eu volto para a variável x para você ver como é que é. Tá bom? Então veja bem, o que a gente queria calcular inicialmente, né? A gente estava com isso, né? Queremos a integral de 0 até raiz de 3 sobre 2, né? Era de 4x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 dx. Tá claro? É isso que eu quero calcular. Então veja bem, para x igual a 0, temos o seguinte, tá? Eu quero passar esse x igual a 0, eu quero saber o valor dele correspondente na variável θ, tá? Porque aí quando eu uso já essa expressão que está aqui, porque é mais rápido, tá? Então como que eu vou fazer isso? Para x igual a 0, eu lembro lá, né, que a gente tinha inicialmente o seguinte, né? Sabemos o quê? Sabemos que x era igual ao seno de θ. Concorda? Quando eu fiz lá aquela substituição. Então daqui, né, seno de θ igual a x, eu vou fazer x igual a 0. Então eu vou ter aqui seno de θ. E aí eu tenho que saber qual é o θ, né? Que quando eu calcular, né, seria a função inversa do seno, né? O arco seno de 0. Θ seria o arco seno de 0. Só que arco seno de 0, né, o arco cujo seno é 0, a gente sabe, ou pelo menos deveria saber aqui, né, porque se você não soubesse aqui, você não poderia calcular dessa forma. Você tem aqui o arco seno de 0. Só que arco seno de 0 é 0. Beleza? Então, se x for 0, o θ também é 0. Tá? Agora eu vou fazer para x igual a raiz de 3 sobre 2. Temos. Vou escrever isso aqui no canto, porque eu vou precisar desse negócio. Mais C. Então percebe o seguinte, para x igual a raiz de 3 sobre 2, eu vou obter o quê? X também é igual ao seno de θ, tá? Se x é igual ao seno de θ, eu tenho aqui raiz de 3 sobre 2 é igual ao seno de θ. Da mesma forma que eu fiz em cima, θ é quem? É o arco seno da raiz de 3 sobre 2. Tá? Quem é o arco cujo seno é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então você pode lembrar daquela tabelinha da trigonometria. Eu sei que o seno, por exemplo, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer que o θ é quem? 60 graus. Mas eu não posso deixar a resposta em graus, né? Eu vou colocar aqui, tá? Mas não é muito usual você fazer isso não. É só para você lembrar. Então aqui, ó, quando o seno de θ é raiz de 3 sobre 2, θ é quem? 60 graus. Só que 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3 radianos, tá? Você sempre dá a resposta em radianos, você nunca dá a resposta em graus não, tá? Então você tem isso aqui. Com isso aí, eu tenho condição de dizer então que essa integral aqui, né, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual a integral, né? Ou melhor, o resultado dela, né? Porque ela é uma integral definida, eu posso pegar e colocar esse resultado aqui que eu encontrei, que é 4, que multiplica tangente de θ menos θ, tá? Como eu mudei os limites de integração,
eu posso dizer que o resultado disso vai variar de quanto? De 0 até π sobre 3. Ó. De 0 a π sobre 3. Beleza? E com isso daí eu uso o TFC na segunda forma e eu consigo desenrolar o restante. Tá? Então aqui, qual vai ser minha conclusão? Aqui eu vou ter, né? Esse 4 aqui, se eu quiser, eu posso até passar ele fora. Então não vou passar não, vou deixar ele aqui. Vai ficar 4 que multiplica a tangente de π sobre 3 menos π sobre 3. Cuidado que aqui que é a tangente de π sobre 3, esse π sobre 3 não é argumento, esse menos π sobre 3 não é argumento daqui, tá? Então isso aqui é uma coisa distinta, né? Ó, tangente de θ menos θ. Θ menos θ dá zero, não. Menos 4 vezes a tangente de 0 menos 0, porque θ vale 0 aqui. Tá certo? Isso é o TFC na sua segunda forma. Então daqui, você aplicando diretamente, você vai ter o quê? 4 vezes tangente de π sobre 3 é tangente de 60. Isso me dá raiz de 3. E o π sobre 3, né, eu vou só repetir. π sobre 3. Tangente de 0 é 0. Menos 0, então vai ficar 4 vezes 0. Esse negócio aqui vai dar 0. A resposta aí da minha integral definida vai ser essa daqui. Tá certo? Então, essa daqui é a resposta. 4 que multiplica raiz de 3 menos π sobre 3. Tá? Se eu fizer nessa mudança, né, que eu fiz aí, beleza? Então, essa daí é uma das formas de você resolver uma integral que é definida, tá certo? Se, por acaso, ele não desse esses limites de integração aqui, né, aí eu teria que voltar daqui para a variável x, tá? Que também não é algo tão complexo assim, né? Eu pegaria e olharia no retângulo, no triângulo, melhor dizendo, triângulo retângulo, e voltaria para a variável x. E aplicaria x igual a 0 e x igual a raiz de 3 sobre 2, que eu obteria da mesma forma raiz de 3 menos π sobre 3. Tá certo? Então, ó, só para você exercitar aí, eu vou deixar para você aí, se você quisesse passar isso aqui para a variável x, ó, tá? Depois você tenta fazer a conta aí. Você lembra que aqui era θ, né? Você tinha x aqui, 1 aqui, e aqui você tinha raiz de 1 menos x quadrado. Tá certo? O que aparece aqui? Ó? Tangente de θ. Tangente de θ seria quem? Quem é? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Essa daqui é a tangente de θ. Tá? E quem seria o θ aqui? Né? Eu sei que seno de θ era x. Né? A gente lembra isso lá do início. Então, θ aqui, na verdade, seria quem? O arco seno de x. Tá? Você tem que aplicar a função trigonométrica inversa. Então, eu substituiria aqui, ó, no lugar da tangente de θ, eu botaria essa expressão em x. No lugar do θ, eu coloco o arco seno de x. Tá certo? E aí eu vou obter a minha expressão em x. E quando eu quiser calcular isso aqui, né, ao invés de eu botar essa expressão que está aqui, eu boto a expressão correspondente em x e não preciso mudar os limites de integração. Beleza? Então aí fica aí para você tentar de repente aí em casa aí, só para efeito de treino, né? Tenta passar para a variável x e tenta calcular a integral aqui sem mudar os limites como eu fiz aqui. Tá certo? E aí você vai ver que vai dar o mesmo resultado se você não errar a conta. Tranquilo? Então esse exercício aí foi para a gente poder treinar essa mudança de variável aí, né? Esse método de integração, melhor dizendo, que é o método de integração da substituição trigonométrica, e aí que eu apliquei a mudança do tipo seno. Beleza? Então é isso aí, espero que, né, vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Então é tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um aí. Valeu, um abraço.